Sejam bem-vindos à Comissão Executiva. Hoje antecipamos as eleições autárquicas deste domingo. Para analisar o tema são nossos convidados Tawfiq Requibi e Diogo Agostinho. Agradeço a ambos a presença nesta Comissão Executiva. Começo por si, Diogo Agostinho. E começamos por olhar aqui para uma sondagem da Universidade Católica para o Diário de Notícias, que dá em Lisboa a maioria absoluta a António Costa e diz que a aliança PSD-CDS perde 12%. Estas eleições em Lisboa são vistas pelos analistas como tendo potenciais implicações no PS e também no Bloco de Esquerda. Desde logo uma vitória esmagadora de António Costa, como indica a sondagem, e um resultado pouco expressivo no PS em número de câmaras pode fragilizar a atual liderança do PS, de António José Seguro. Bom dia. De facto, pode. Eu não sei se até em termos provocatórios, se não temos António José Seguro como o principal apoiante de Fernando Seara, porque estas eleições em Lisboa são um pouco à parte do que será no país. Isto é uma sondagem, à sexta-feira, vale o que vale. Já tivemos sondagens que davam vitória e depois se transformaram em derrotas. No entanto, olhar para a votação em Lisboa, nós podemos considerar, e António Costa poderá ter essa tentação de chamar a si este resultado se o número de câmaras, efetivamente, em termos do PS, não for assim tão expressivo. E também chamou bem a atenção a questão do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é candidato a um dos seus, é co-líder, candidato a um dos seus líderes. Portanto, um mau resultado também coloca aqui implicações na liderança do Bloco de Esquerda. Não é? Pode pôr em causa a liderança de João Semedo? Pode pôr em causa a continuidade de João Semedo no Bloco de Esquerda? É uma liderança bicéfala, por isso é complicado. Não sei se depois apaga um e a Catarina Martins sobressai mais, mas pode ter implicações, claro. Tawfiq Requibi, o que é que lhe parece, para já, sobre a atual liderança do PS? Pode ser implicada nestas eleições autárquicas? Isto dependerá basicamente do próprio António Costa, se realmente vai querer manter o seu compromisso com a cidade, se vai utilizar a sua vitória, que se prevê que seja expressiva, como trampolim para saltar à frente do partido e, eventualmente, ser o próximo candidato a primeiro-ministro. Eu suponho que isto tem a ver também com toda esta filosofia que abrangeu esta campanha eleitoral, que foi tudo menos uma campanha orientada para as eleições municipais. Preciso ver que estas eleições municipais são, de facto, as verdadeiras eleições, ou devem ser as verdadeiras eleições, porque é ainda o pequeno espaço que o voto democrático tem para expressar o seu poder, para poder mudar o seu destino, porque comparativamente às eleições legislativas, quando nós elegemos um parlamento e depois um governo, este governo pouco força tem para mudar as coisas que são decididas a nível do Banco Central Europeu, a nível da Comissão Europeia, a nível da Organização Mundial do Comércio, a nível da NATO, a nível das Nações Unidas, a nível do Conselho de Segurança. Portanto, hoje em dia nós não mandamos no nosso destino em termos macroeconómicos e macropolíticos, mas ainda temos uma oportunidade de o fazer a nível municipal. Ora, esta campanha eleitoral foi essencialmente orientada para questões macropolíticas. Discutiu-se o problema da dívida externa, discutiu-se o problema do resgate, discutiram-se problemas relacionados com as polémicas político-partidárias, mas não se discutiu o essencial. Daí que, voltando à sua pergunta, se realmente isto vai ser, digamos, um trampolim, um canal para o próprio António Costa poder passar à frente do partido, por a filosofia que abrangeu as eleições municipais, eu diria que é possível, não é? Porque, no fundo, não se discutiu o essencial, discutiu-se o periférico. O que é que era o essencial para si? O essencial é discutir questões relacionadas com a vida dos municípios, um a um, questões relacionadas, por exemplo, com o endividamento das câmaras municipais, questões relacionadas com as infraestruturas, relacionadas com a desertificação, com as questões demográficas, com questões de competitividade e de atratividade das regiões. Isto seriam questões prementes a discutir na campanha eleitoral. O que aconteceu, de facto, é que discutimos tudo menos o essencial. E, portanto, eu não
não vejo estas eleições municipais como, digamos, um fator que vai... Porque, em bom rigor, os resultados das eleições municipais não devem, de forma alguma, determinar o que vai se passar nas legislativas. Porque são eleições completamente diferentes, com contextos completamente diferentes. E há muita gente que, habitualmente, até vota à esquerda nas municipais e à direita nas legislativas. São coisas completamente separadas. Ora, o que partidos tentaram fazer é trazer, digamos, o debate político para dentro de um espaço que não tem nada a ver com isso. Concorda, Diogo? Não concordo. Se há eleições que devemos votar nas pessoas, devemos sempre votar nas pessoas, mas se há eleições que a sigla do partido cai, são estas eleições. E nós assistimos, estas 2 semanas então, foi flagrante, foi uma pré-legislativas. O tema era o fundo de resgate, o tema era sempre... E o país tem muitos problemas e as pessoas passam problemas. Mas há um descrédito total da política e isso sente-se. Sente-se porque é sempre... São todos iguais. Eu acho que esta frase, então, arrasa toda a classe política. E se há eleições que nós devemos tentar, quando eu digo nós portugueses todos, tentar aproximar os portugueses dos políticos, são estas eleições locais. Quer dizer, nós estamos a decidir a nossa cidade, a nossa freguesia, a nossa rua, e se nem aqui temos respostas, e se nem aqui nos dão um debate sobre o que é que vão fazer na nossa cidade, as pessoas começam a olhar para isto e pensar para que é que valem as eleições autárquicas, não é? Vamos olhar... E só a questão de Lisboa, permita-me, não há uma discussão, ou seja, nós chegamos hoje ao fim do dia e não sabemos quais são os problemas de Lisboa na ótica dos candidatos todos, porque não houve debates. E isto é um problema que estas eleições também receberam. Não houve um debate entre as forças políticas em Lisboa. Quer dizer, não houve discussão política. Qual é o problema de Lisboa? Será que Lisboa está melhor? Está pior? A gestão corrente de Lisboa é positiva? As pessoas gostam, não gostam? O lixo, eu ouço falar do lixo, ouço falar dos buracos, ouço falar dos prédios devolutos. Não há resposta, quer dizer, eu não sei o que é que António Costa vai fazer, fez, sei o que fez nestes últimos 6 anos, mas não sei, não tenho contraponto. E aqui, esta sondagem não surpreende por isso. Aliás, quando o chefe, o líder da oposição, apela a um voto de castigo ao governo em eleições municipais, está-se a falar completamente da realidade do país. E concordo consigo, o pouco que nós podemos oferecer a um cidadão para tomar decisões em relação à sua situação imediata, em relação à sua rua, como referiu muito bem, estamos a lhe retirar esta possibilidade. Ele não tem variáveis, nem critérios, nem indicadores de arbitragem entre um programa e o outro. Portanto, está completamente na opacidade. Portanto, isto é perfeitamente surrealista. Cria aqui um vazio enorme, isso é mesmo. Vamos olhar para aquilo que a sondagem diz acerca da segunda maior Câmara do país. O Porto dá vitória a Rui Moreira, com 29% dos votos, Luís Filipe Menezes, 27%, Manuel Pizarro, com 24%. Tendo em conta que a margem de erro é de 2,7%, as 3 candidaturas estão tecnicamente empatadas. Os 1,7% indecisos vão ser fundamentais na Invicta. Vão ser, e o Porto já teve sondagens para todos os gostos. Lisboa teve, há sempre uma sondagem que António Costa vai à frente, o Porto já teve Menezes à frente, o Rui Moreira. O Porto é uma situação sui generis. Há aqui uma ideia de que Rui Rio, com uma liderança incontestada, porque teve 12 anos e foi sempre reeleito com maiorias absolutas, deixa a cidade e depois quem sucede no partido é quase uma oposição ao próprio Rui Rio. E aqui acabamos por ter Eu fui lendo e acompanhando a situação, Manuel Pizarro e Rui Moreira elogiarem Rui Rio, que é uma coisa extraordinária em cima de eleições, um candidato do PS e um candidato independente do CDS, o candidato do CDS a elogiarem Rui Rio e o candidato do PSD a não elogiar Rui Rio ou fazer uma campanha diferente. Mas tem consequências, obviamente, porque estamos a falar da segunda maior Câmara do país e aqui a coligação dividiu-se. Portanto, há aqui também um fator interessante no dia de eleições ver o resultado. Apesar de ser a soma dos dois, portanto, PSD e CDS têm 2 candidatos diferentes, mas dividiu-se e pode dar aqui alguma confusão na maioria, não é? Eu penso que está interessante observar. Eu acho que os resultados da Câmara Municipal de Porto vão ser muito reveladores um pouco de como é que pensam os portugueses, não é? E tenho muita curiosidade de saber qual será, digamos,
a margem com a qual eventualmente o Moreira poderá ganhar estas eleições, porque se assim for, mesmo ganhando praticamente a tangente, isso significa que há uma parte do eleitorado que já não acredita nas propostas dos partidos políticos. E a mim parece-me que isto pode ser generalizado em relação a outras autarquias, porque, de facto, eu gostaria de saber qual será o peso dos independentes nos resultados. Independentes entre aspas, não é? Independentes entre aspas, não é? Pelo menos que se candidataram fora, digamos, do apoio oficial dos partidos políticos. Mesmo dentro das juntas de freguesia, onde, de facto, aí onde temos mais independentes puros. Eu sei que há algumas juntas de freguesia, mesmo na zona do Grande Lisboa, onde há pessoas que manifestamente não têm qualquer pertença a qualquer partido político. E, portanto, os resultados vão ser com certeza reveladores da forma com a qual o voto, entre aspas, de protesto poderá se manifestar. Por outro lado, eu gostaria também de saber qual será o peso da abstenção. Isto é, como é que vai evoluir a abstenção em relação às últimas eleições autárquicas e até legislativas. Isto também pode ser revelador. Além do mais, há uma categoria do eleitorado que provavelmente vai procurar também expressar o seu voto através do voto branco ou nulo. E, portanto, isso também vai ser extremamente interessante para fazer uma avaliação e será, com certeza, uma informação pertinente para os partidos políticos para saberem como é que estão a ser vistos neste momento. E já que fala da abstenção, em 2009 tivemos uma abstenção de 40,1%. Se este ano a subida da abstenção for para perto dos 50%, será um sério aviso ao sistema político e partidário português? Eu acho que sim. E isto vem só confirmar que hoje nós temos um sistema político e governativo que não está em adequação com a realidade que nós temos. Portanto, são a caminhar neste momento em direções completamente divergentes. E há alguma coisa de muito profunda que nós devemos fazer, nós, portugueses e outros países do mundo, outras democracias ocidentais. Este modelo democrático que nós temos, apesar das suas virtudes e da separação dos poderes, etc., está em divergência, porque já tem alguns séculos, não é? E que a realidade da globalização, da liberalização da circulação de pessoas e bens, do poder da informação neste momento, que está ao alcance do próprio cidadão, está completamente em desfazamento em relação à realidade política. E eu acho que a abstenção, que já tem sido a ser o primeiro partido político do país, eu creio que nestas eleições vai se reforçar ainda, sobretudo se somamos os votos brancos ou nulos. Não, é verdade. E dos independentes também. Eu, em última instância, acho que todas as pessoas são atores políticos. Agora, o que varia depois é a intensidade com que participam. A não participação é um direito, né? As pessoas têm o direito de ficar em casa. Normalmente a desculpa é ou está sol, vão para a praia, agora está a chover, não sei se vai ter impacto também que não saem de casa. Mas, tirando as condições meteorológicas, o facto é que as pessoas olham para estas eleições autárquicas ou pré-legislativas, porque foi isso que nós assistimos, e não compreendem o que é que o voto dessas pessoas vai fazer de diferente, porque discussão sobre a sociedade não houve. Mas parece-lhe que o prestígio dos partidos políticos e o acreditar nas propostas e nos programas nunca esteve tão em baixo? Aliás, há pouco falava-se aqui que as pessoas nem conhecem, possivelmente, as propostas dos candidatos. E eu acho que ainda pior é que as pessoas nem conhecem já os seus candidatos. E isso, então, é dramático, não é? Eu gostava de fazer uma sondagem a saber o nome do presidente da sua junta, se a pessoa sabia o nome do presidente da sua junta. Era uma sondagem interessante a ser feita. É verdade, os partidos políticos hoje sentem e têm que lidar com uma fase diferente. Nós, com as novas tecnologias, nós podemos quase governar ao minuto, porque nós conseguimos lançar uma sondagem online e sabemos se a medida que vamos tomar tem ou não suscetibilidade. Portanto, há aqui o tal desfazamento de governação com o novo modelo de sociedade que nós temos, que tem impacto nos movimentos tradicionais. Quer dizer, as pessoas já não se revêem naqueles jantares, naquelas arruadas, naquelas situações de grande público atrás, tudo a gritar. Não, há aqui um novo ajustamento, não é? E que está a afasta as pessoas cada vez mais. 40% em 2009, mas em 2009 nós tivemos duas eleições quase coladas, autárquicas e legislativas, se me recordo. Já é um mau resultado, 40% de abstenção.
se subir, acho que é dramático e os políticos em Portugal têm a responsabilidade de olhar para este problema mesmo sério, porque está em causa também o nosso regime como ele está construído. Não é? Então, a verdade é que esta é a primeira vez que vai haver eleições no seguimento da deterioração económica e social do país, desde o acordo da Troika. Vamos ver esse descontentamento da população no domingo? Claro que o descontentamento vai ter que se manifestar, porque as pessoas muitas vezes também não sabem, nem sempre, embora hoje o eleitorado é mais inteligente, fazer um pouco a fronteira entre a situação macroeconómica e macropolítica e a realidade que se vive. Mas a realidade que se vive nos municípios também linka, estamos num ambiente sistémico, linka com a realidade económica do país. No fundo, a questão do endividamento nacional relaciona-se com o endividamento dos municípios. A questão da regulamentação fiscal tem um impacto em termos de atratividade do próprio país. A questão da imigração, que atinge o país na sua totalidade, essencialmente com a saída das elites e dos recursos humanos qualificados, acaba também por atingir as autarquias. E é provável que este descontentamento venha a atingir em primeiro lugar, e já se verificou na trajetória, os candidatos do partido que está no governo. Embora não devia acontecer, porque, no fundo, como referiu há pouco, estamos a votar em pessoas, essencialmente, estamos a votar em programas. Ora, as pessoas, como não sabem nem quem são as pessoas, nem quem são os programas, obviamente podem votar ao lado. Os resultados vão ser interpretados de formas diferentes. Eu acho que os partidos todos vão chamar a vitória para si, porque depende também da perspectiva, não é? Eles podem canalizar a vitória no sentido das câmaras recuperadas ou ganhas, das principais câmaras municipais, do número de vereadores que eles conseguiram colocar, enfim, sobre vários prismas nós podemos ter um elenco de resultados completamente diferente. O copo meio cheio, meio vazio. Portanto, vai ser uma ginástica no próprio exatamente. E o debate na noite das eleições, depois do anúncio das primeiras sondagens, vai se orientar nesta direção. Ninguém vai reconhecer que perdeu as eleições. E é uma coisa também certa, que precisou ter em linha de conta. E não me parece que estas eleições vão ser determinantes quanto à manutenção ou não da coligação que está neste momento no governo. Eu creio que os dois partidos que estão no governo vão se manter qualquer que seja o resultado até o fim do mandato. Eu queria falar disso um pouco mais à frente, para já olhar então para o número de candidaturas independentes. Nunca houve tantas. Isto mostra, Diogo, que o monopólio dos partidos acabou? Eu sobre as candidaturas independentes, e com muito respeito por todos os candidatos independentes, mas eu acho que nós devemos analisar candidato a candidato. Vou tentar fazer um exercício curto, mas indo aos principais. Nós temos casos de injustiçados ou de pessoas que não chegaram a acordo dentro dos seus partidos. Porque quando falamos de independentes, nós dizemos Sintra tem um candidato independente. Depois tem, mas foi 12 anos vice-presidente de um partido e da própria Câmara. Gaia tem um candidato independente, mas que já tinha sido vereador. Matosinhos tem um candidato independente, mas que é o atual presidente de um partido. Ou seja, nós aqui estamos mais a assistir a tricas e confusões dentro dos partidos do que verdadeiramente movimentos de independentes. Com todo o respeito que tenho por essas pessoas e considerarem... Só que o problema está no descrédito dos partidos. Estes candidatos precisam do selo independente para ter crédito, para chegar às pessoas com uma forma superior aos restantes partidos. Isto é perigoso. Isto é perigoso porque se há eleições que devem existir candidatos independentes, são estas. Eu penso que aqui é o momento certo para as pessoas avançarem se têm vontade. Agora, chamar independentes a estes candidatos, eu não consigo chamar totalmente independentes, não são. O percurso deles fala por si. Obviamente, e ficou há pouco, a Junta de Freguesia tem casos genuínos, não é? Exatamente. Casos genuínos desses. Mas nós não temos um candidato independente que eu diga, olhando para as grandes cidades, este senhor é independente, vem da sociedade civil. E não vem dos partidos, não é? Neste ponto crítico aos partidos. Eu não encontro no panorama autárquico, às câmaras, retirando freguesias, um candidato independente da sociedade civil. Acho que não... Esta falácia de que o independente
e que estas eleições conseguiram criar esta dinâmica na sociedade, eu penso que não. E isto vem também já desde candidatos supostamente independentes em outras eleições, como as presidenciais. Sempre se falou muito de candidatos independentes, mas se nós formos bem ver... Isto tem sempre uma conotação ideológica. Ou vêm de lá chateados. Exatamente. Sobretudo chateados, não é? Ou eventualmente afastados por seu partido, porque têm bem ou mal, litígio. Bem ou mal. Aliás, nós assistimos, por exemplo, no Conselho de Oeiras, como o partido político decidiu não candidatar alguém que tem um problema no foro jurídico, este mesmo candidato avança sozinho, até ganha as eleições, mas ganhou como se tivesse ganho com o acordo político do partido que o afastou. Eu concordo consigo em absoluto, mas isto vai ter duas consequências. Primeiro, vamos ter eventualmente independentes nas câmaras municipais, mas com conotação ideológica, mas isto não deixa de significar que as pessoas que vão os eleger podem, por ter sido enganados no sentido de lhes termos passado a imagem da independência, podem também crer que já estão a se afastar um pouco do voto nos partidos políticos e querem alternativas completamente diferentes porque já não acreditam no sistema tal como está. Mas eu volto à questão das freguesias. Nós queremos ter indicadores verdadeiros sobre como é que o eleitorado está a se comportar face ao mosaico político partidário. Eu acho que as eleições nas freguesias vão ser muito reveladoras, espero eu, vão ser muito reveladoras de como é que pensa o eleitorado português neste momento. Eu acho que neste momento estamos também num ponto de viragem e esta crise provocou isso. Porque as pessoas, durante muito tempo, por acomodação, por tradição, continuaram a fazer exatamente as coisas como tinham vindo hoje fazer há muito tempo, nomeadamente em termos eleitorais. Eu acho que hoje já chegamos a um ponto de inflexão onde as pessoas vão começar já a pensar e a dizer, olha, eu já não vou atuar da mesma forma, este facto já é mais que claro, não é este o caminho certo e, portanto, vou procurar uma solução alternativa, nem que seja a solução de não ir às urnas. Estas autárquicas vão ser um teste ao Governo, vai ser pelo menos o primeiro teste desde que assumiu a governação e percebeu-se ao longo destes meses que Passos Coelho deixou cair o discurso do que se lixem as eleições. Há sensivelmente um ano atrás. Eu não lhe chamaria de teste ao Governo, mas há aqui uma tentativa. Isto é a primeira eleição desta coligação que esta coligação enfrenta. Também é a primeira eleição que coincide, desde que a Troika, e há pouco referi bem, desde que a Troika está em Portugal. Há aqui uma tentativa de voltar atrás em 2001 ao pântano. À altura do pântano do António Guterres, que foi as eleições autárquicas que fizeram a queda desse governo. E aí Passos Coelho, penso que bem, fez esse discurso com tempo, que se lixem as eleições. Deve ter provocado muitos calafrios nos autarcas do seu partido, mas defendeu-se perante o resultado que vier no domingo. E o foco estas eleições são para as pessoas, são conselho a conselho. Podemos, obviamente, dizer quem foi o vencedor no final da noite. Para mim o vencedor é claro, o vencedor é quem ganhar o maior número de câmaras e o maior número de votos, ponto. Ponto, não é? Quem ganhar a Associação Nacional de Municípios é o vencedor da noite. Mas daí até extrapolar para a questão legislativa, eu creio que não. Eu acho que isto será um indicador a ter em conta, que o Governo deve ter em conta também. Deve fazer o seu trabalho de casa, perceber porque é que se perder, porque é que tem esse resultado, se foi fruto da sua governação, se foi fruto também da escolha dos seus candidatos, que eu acho que isso também tem algum impacto, apesar de não ter sido quase nota de rodapé, mas tem impacto. Mas eu penso que não tem razão de ser uma crise política nacional perante umas eleições autárquicas. Já vamos continuar a falar das autárquicas depois de um breve intervalo na Comissão Executiva. Até já. A Aliança do Pacífico e o BBVA, em parceria com o Diário Económico, realizam dia 1 de outubro uma conferência dedicada ao tema Plataforma Estratégica de Negócio, no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa. Não perca dia 1 de outubro, pelas 15 horas, no Teatro Tivoli BBVA, a conferência Aliança do Pacífico, Plataforma Estratégica de Negócio. Poder ver o programa que perdeu por estar parado no trânsito é possível na América. The game recorded
automatically. Oh my God, that's incredible. All of my favorite shows. Can I borrow your remote? 24 hours a day, 7 days a week. I don't need a VCR. Not anymore. Uau! O meu é inovador em Portugal e em todo o mundo. É por isso que os programas dos últimos 7 dias ficam gravados automaticamente. Adira ao M4O, ligue 16200. Não perca a revista Caixa Empresas, na próxima sexta-feira com o seu diário económico. Há um banco que está a ajudar a economia a dar a volta. A Caixa, com certeza. Na Europa continua tudo, No ou ETV, o praticamente balanço tudo no noticioso vermelho. da manhã é apresentado ao meio-dia, em edição das 12. Estas são as principais notícias que estão a marcar a Em que atualidade. os assuntos económicos têm valor acrescentado. Edição das 12, no ETV. Nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Aquela época social que se dava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Sejam bem-vindos de regresso à Comissão Executiva. Estamos hoje a fazer a antevisão das eleições autárquicas 2013, que acontecem já este domingo. Tofique Requibi, vamos olhar para a campanha eleitoral do PSD e também do PS. Parece-lhe que Passos Coelho apostou numa campanha cirúrgica do PSD? Eu acho que sim. O Passos Coelho sabe o que está em jogo. Sabe que o seu problema não é o que está acontecendo nas eleições autárquicas, mas o que vai acontecer depois do dia 29, porque no dia 30 vamos acordar com a nossa realidade dia a dia e com as coisas que são prementes para o nosso futuro. E, aliás, nos discursos do PSD, à volta destas eleições, já há um piscar de olho para as outras forças políticas para voltar Portugal a se unir no pós-campanha eleitoral, porque as questões que estão em jogo são perfeitamente cruciais para os próximos meses, para não dizer que até para as próximas décadas. E por isso parece-me que o Partido Social Democrata teve uma campanha muito cautelosa. Procurou muito se distanciar em relação a algumas polémicas. Já veio dizer que, no fundo, eles procuram sempre fazer coisas pela positiva e não tanto pela negativa. Também não tinham outro caminho, não é? Porque estão no governo. E parece-me, quanto a mim, não podiam fazer uma campanha diferente. Sobretudo que, mesmo tentando alavancar um pouco os candidatos um a um, no sentido de falarem sobre os seus próprios programas, esta política seria, de qualquer maneira, abafada por a maré, digamos, do ataque que eles estão a sofrer neste momento, quer dos partidos mais à esquerda, Partido Comunista e o Bloco, quer pelo próprio Partido Socialista. Agostinho, no PSD parece não haver dúvidas que o Primeiro-Ministro hoje beneficia os candidatos às autárquicas, ou seja, apesar do desgaste da imagem de Passos Coelho, a forma como geriu a crise interna do Governo, parece-lhe que fê-lo reatar a afetividade com o país? Sim, são tempos conturbados e eu diria que o país vive quase em festa desde esses tempos, porque nós tivemos essa crise política que afetou muito, quer a nossa credibilidade externa, quer a credibilidade interna do Governo, depois meteu-se o verão e depois temos este período de autárquicas. Portanto, este país vive desde junho, julho, em período de festa. O dia 30 é um dia terrível, porque é o dia que vamos sentar e vamos... Isto é a nossa realidade. Acaba a anestesia. Exatamente. Agora, coloca a questão como Passos Coelho geriu a crise política na altura. Sim, eu acabou por ser um trunfo para ele. É um trunfo em termos de liderança, não é? Porque o que esteve em causa foi o Governo, o que esteve em causa foi também a sua liderança. Houve uma pessoa que saiu aqui mal desta crise política e foi irrevogável. Essa pessoa é Paulo Portas. Saiu mal. Saiu mesmo muito mal. Apesar de agora, nestas eleições, ter andado... Apareceu pouco. Andou pouco em campanha. Mas Passos Coelho é hoje um líder forte no seu partido. Eu penso que sim. E isso sente-se. Agora, há um efeito
que eu não gostei de ver, eu acho que engana um pouco o eleitorado, o partido de Passos Coelho, PSD, não colocou a sigla em muitas autarquias. Eu acho que isto, as pessoas sabem quem são os seus candidatos e isto provoca aqui o tal descontentamento e o afastamento. Mais vale assumir, mais vale. É laranja, tem a sigla e ser claro às pessoas. E isso foi um ponto negativo nesta campanha. Fico Requibi, em relação ao PS, o líder socialista correu o país de leste a leste, esteve em todas as capitais de distritos, dobrou-se em contactos de rua, mas eu pergunto, o facto de este ano a cobertura televisiva das autárquicas ter sido escassa pode ser encarado como uma primeira derrota para António José Seguro? Eu acho que a escassez da cobertura pode ter prejudicado, de uma certa forma, todos os partidos, por ter retirado um tempo de antena. Agora, o que a mim, não diria me choca, mas me deixa muito desgostado, é a forma com a qual o próprio partido da oposição conduziu a sua campanha eleitoral. Isto não tem nada a ter com a simpatia por o PSD, ou por o PS, ou por outra força política qualquer. Eu acho que todos os temas onde o seguro bateu têm a ter com tudo menos com o essencial, que é as eleições autárquicas. Eu acho que isto, qualquer pessoa minimamente inteligente perceberá que não passa de uma mera demagogia e que o seu discurso é um discurso que tem vindo a ser exatamente o mesmo, desde antes das eleições autárquicas, durante as eleições autárquicas, e provavelmente vai manter o mesmo discurso no pós-eleições autárquicas. Agora, eu pergunto ao líder da oposição como é que ele vai fazer quando um dia vai ser governo, não é? Como é que ele vai responder perante as promessas e as críticas que ele está a fazer neste momento, porque uma vez, e ele sabe disso, sabe perfeitamente da realidade, ele está muito bem informado, ou seja, ele não está a cair de paraquedas, e por isso, neste momento, isto só demonstra que o objetivo número 1 é chegar ao poder, não interessa a resolução dos problemas do país. Eu, no fundo, quando eu ouço o discurso de uns e os outros, pelo menos fico com a dúvida se alguém é patriota e que o outro não é. Não é? Portanto, eu não quero acreditar que as pessoas que estão à frente do país que não sejam patriotas e que não estão a querer o melhor para o país. Podem estar na direção errada, muito provavelmente. Mas nós, o seguro como oposição, deve, por dever nacional, ajudar este governo a voltar ao sítio certo, mas não da maneira que está a fazer. Portanto, de uma maneira mais destrutiva para exatamente lhe retirar o eleitorado. E continuamos presos nesta luta político-partidária sem nos aperceber da urgência, da emergência e da gravidade da nossa situação económica e da nossa situação social. Isto quer dizer que estamos a jogar não só com as gerações sexuais, mas com não sei quantas gerações futuras, que estamos a hipotecar o futuro do país numa polémica que não leva a lado nenhum. Eu acho que isto, mais uma vez, está relacionado no afastamento, na distância ou no desvio que existe entre o sistema político que nós temos e a realidade económica e social e internacional que existe e que merece um olhar completamente diferente. Agora, isto não quer dizer que, necessariamente, que o partido ou a coligação que está no governo esteja no bom caminho ou que está a tomar as decisões certas. Não é isso que eu quero dizer. Estou a dizer que falta convergência, falta entreajuda no momento que é crucial. E aí dou perfeitamente razão ao Sr. Presidente da República quando lança os apelos para uma maior união entre as forças políticas do arco do governo para encontrar um caminho definitivo, seguro, que nos permite ganhar credibilidade, de encontrar políticas assertivas para a resolução dos nossos problemas e nos desviar do princípio para o qual estamos a caminhar de uma velocidade perfeitamente incrível. Diogo, parece-lhe que o PS traçou uma meta pouco ambiciosa nestas autárquicas ao querer apenas, entre aspas, ter mais votos do que o PSD? Bom, eu acho que o António José Seguro joga aqui nestas eleições quase o seu seguro de vida, porque ele tem também, internamente, e pelo que vamos sabendo, para além de António Costa, o grupo e anda aí o ex-primeiro-ministro. Os socratistas. Os socratistas todos à espera do momento, não é? À espera do momento de tomar o poder, porque sentem que António José Seguro não defende o legado de José Sócrates. Faz-me confusão, mas é esta a lógica que eles têm.
E António José Seguro define a barreira que considera mais fácil alcançar. Eu indo ao ponto que ficou aí bem, António José Seguro sabe, e tem muita experiência de política, porque anda nisto também há muitos anos, sabe que tudo o que está a dizer hoje, tudo o que é dito hoje, vai ser confrontado se algum dia chegar a líder do governo. Por isso, o que falta aqui cada vez mais, e é transversal a todos os partidos, é bom senso. Não é? É bom senso quando falam. Porque dizer que se quer crescimento económico, dizer que se muda de rumo perante as atuais circunstâncias, perante o cordão que nós temos pela frente e a nível externo, quer dizer, é populismo. E eu penso que as pessoas também sabem diferenciar um pouco estas afirmações, porque não há ninguém, penso eu que não há ninguém em política que queira fazer o mal às populações. Eles querem ser reeleitos, querem fazer o bem às populações, certamente. E a postura de António José Seguro nestas eleições, então, foi em crescendo, foi de um populismo preocupante. A verdade é que Passos Coelho e António José Seguro estão na corda bamba. As primeiras contas que se fizerem na noite eleitoral autárquica podem definir o destino de um e do outro. Para já, penso que não. Mas, por exemplo, no caso do PS, em caso de derrota, Seguro deve demitir-se? Vai ser muito forçado a isso. Vai ser muito forçado a isso. Quer dizer, em caso de derrota, se nós olharmos para trás, e a história assim o revela, normalmente quem ganha é o partido da oposição em termos de eleições autárquicas. Não é? E António José Seguro, não capitalizando o descontentamento que há a esta coligação, é também um muito mau sinal para a liderança de António José Seguro. Então, Fico Requibi, para evitar uma demissão, António José Seguro precisa de uma vitória clara em número de votos, até porque dentro do PS há quem diga que não há plano B. Eu acho que o José António Seguro vai interpretar os resultados da sua maneira. Ou vai tentar, pelo menos, minimizar uma eventual derrota, orientando a interpretação numa direção diferente. Agora, os seus opositores, quer dentro do próprio partido, quer fora do partido, com certeza, vão querer buscar dividendos aos resultados negativos e vão procurar penalizar o líder da oposição, reclamando a sua demissão. Agora, eu creio também que, independentemente deste resultado, toda a esquerda, no domingo à noite, vai reclamar a demissão do governo, por uma razão ou outra. Mas isto não vai acontecer, provavelmente, a não ser se realmente a derrota foi tão esmagadora que levanta uma crise dentro dos partidos e dentro da própria coligação. Mas não creio que isto venha a acontecer. Mas no caso de uma derrota expressiva do PSD, não poderá levar à queda do governo, na sua opinião? Pelo menos colocará o tema em cima da mesa. Agora, tudo depende da forma com qual Paulo Portas e Pedro Passos Coelho vão conseguir acertar as agulhas, não é? Portanto, e se for, Diogo, uma derrota honrosa de Passos Coelho, ela pode transformar-se numa espécie de meia vitória, reforçar a posição de Passos Coelho no PSD e até manter o governo à tona? Eu acho extraordinário nós colocarmos esta questão, porque isto são eleições autárquicas, nós temos que decidir o Conselho a Conselho, mas eu compreendo as leituras nacionais. Aqui tem servido como pré-legislativas. Tem sido porque também não houve cobertura correta para as eleições autárquicas. Mas uma derrota honrosa, obviamente que no dia seguinte tudo ficou igual. Como eu vejo, vai ficar tudo igual. Não. Vai ficar tudo igual. Parece-lhe que estas autárquicas vão funcionar como um teste à transparência da vida política do país? Sim. Há casos, eu acho que é o Eras, então, é um caso extraordinário. É um teste, obviamente que é um teste, porque também nós conhecemos candidatos que deixaram e que têm trabalhos a demonstrar noutras autarquias que demonstraram endividamento em câmaras, que se forem eleitos ou reeleitos, demonstra muito o que é que a população quer, não é? E é um ato contraditório com a atual situação que o país está a levar. E eram estes temas que tinham de ser discutidos, o endividamento das câmaras. Quer dizer, a postura que os presidentes de Câmara até hoje tiveram, os que podem ser reeleitos ou que vão para outros conselhos, uma visão económica local contrária ao que nos obrigam em termos nacionais, não é? De restrição, de consolidação orçamental,
que em muitos casos não houve e que afeta também o país. Exatamente, e quando houve promessas, foram promessas, enfim, extremamente irrealistas e ninguém se atreveu a dizer como é que vai financiar aquilo que está a prometer à população. Agora só queria acrescentar alguma coisa, que no dia 30 precisamos todo menos de instabilidade política, porque o país não necessita disso. Então, parece-lhe que as máquinas internas dos partidos ainda têm muito poder? Eu acho que, se for por este caminho, vão ter cada vez menos. Perguntando de outra forma, parece-lhe que há distritais e concelhias que controlam a vida inteira dos partidos políticos? Eu não sei se... Eu acho que isto é variável. Depende das pessoas, depende das forças, depende dos lobbies que são por trás de uma pessoa ou outra. E de facto, já vimos pessoas a subir em termos de notoriedade dentro de determinados partidos porque tinham grupos económicos bastante fortes atrás e depois desde que deixaram de ter aqueles grupos económicos. Porque há um lado oculto, digamos, do poder que está por trás dos partidos políticos e que está diluído e que vai ser ele sempre a determinar, digamos, a força de uma corrente ou outra. Agora, seja como for, o próprio eleitorado hoje já não pode ser enganado. Hoje o eleitorado, como referiu há pouco, tem a informação à distância de um clique do rato e hoje já sabe pesquisar, já sabe relacionar causas com efeitos, já tem um conjunto de fontes de informação, cruza a informação, sabe tirar ilações e vai ser cada vez mais difícil dar volta ao eleitorado. Diogo, parece-lhe que, e olhando agora para as consequências futuras dos resultados das autárquicas, parece-lhe que uma grande derrota do PSD pode também afetar Cavaco Silva? Não, acho que o Presidente da República, em plena crise, apelou a um consenso, os partidos não chegaram a esse consenso, acho que o Presidente da República fez o seu papel no devido tempo. Pode vir dizer, eu avisei, se, dado o tema que foram estas eleições do segundo resgate, acontecesse, ele tem esse crédito para dizer, eu avisei, eu disse que os senhores se deviam sentar e entender, mas eu penso que não tem nada a ver a credibilidade política do atual Presidente da República. Eu concordo com estas absolutamente eleições. consigo. Além de mais, o próprio Presidente da República está no seu último mandato, portanto não tem grande coisa a perder neste processo. Parece-lhe que mais do que uma derrota eleitoral, o que Passos Coelho teme é o chumbo pelo Tribunal Constitucional do corte das pensões? Não, aí já é um problema para o qual vamos acordar todos no dia 30, não é? E estes chumbos sucessivos que já debatemos aqui complicam a vida em relação ao rigor orçamentário que se pretende implementar, porque cada vez que há uma medida que é chumbada é preciso encontrar uma alternativa. Quando se encontrar uma alternativa, provavelmente será chumbada. E isto eu já o tinha dito, eu acho que também faz parte do desfazamento. O nosso quadro jurídico legal está desfasado também da nossa realidade. E o Tribunal Constitucional julga a matéria de direito e face às leis que tem. Provavelmente não terá margem de manobra para tomar decisões políticas. A verdade, Diogo, é que responsáveis da coligação governamental já vieram dizer que sem esses 700 milhões de euros correspondentes às pensões, sem esses 700 milhões de euros é impossível fazer um orçamento para 4% de déficit em 2014. Nesse caso, e com a inflexibilidade da Troika em aumentar a meta do déficit para o próximo ano, o segundo resgate será uma inevitabilidade. Eu espero que não, porque o segundo resgate significa prolongar a situação de protetorado do país e prolongar os sacrifícios que vamos ter sempre que fazer, mas ainda mais severos. Agora, não nos podemos esquecer também, aos 700 milhões, são os 4 mil milhões de reforma do Estado que eram para ser feitos em fevereiro e que ainda está por fazer. E ao que se parece, pelo menos até hoje, ainda não tivemos nenhuma novidade sobre essa reforma que iríamos introduzir no Estado. Agora, obviamente que as decisões que este Governo tenta tomar e dentro do quadro legal que tem disponível e estes chumos consecutivos do Tribunal Constitucional, parece que andamos aqui num ping-pong, Governo-Tribunal Constitucional, afeta de que maneira a feitura de um orçamento de Estado. Portanto, 700 milhões de euros nos tempos atuais e retirar 700 milhões de euros noutro lugar, noutra rúbrica, será um exercício muito complexo que este Governo terá pela frente. Eu espero que não coloque em causa, nem chame a um segundo resgate. Em caso de segundo resgate, há uma forte corrente do CDS que prefere sair do Governo e se Passos Coelho pedir segundo resgate, há quem diga que deixará de resistir, ou seja, a minha pergunta é, o Governo cairá?
o segundo resgate, voltando à história, quando houve um resgate, um governo caiu. Na Engenheiro José Sócrates, o governo caiu porque se fomos para resgate e solicitámos esse resgate. É natural que, com um segundo resgate, seja deitar um pouco a toalha ao chão de todo este trabalho que nós desenvolvemos até aqui. E este governo está comprometido com um memorando de entendimento da Troika, este governo e o Partido Socialista, que o assinaram e que é quase a baliza para estes 4 anos, não é? Eram 2 anos o memorando, mas é para estes 4 anos ser a baliza e ser as metas a atingir, e serem as metas a atingir. Coloca em causa o governo, obviamente, não podemos esconder. Agora, essa corrente do CDS, isso aí, quer dizer, olhando para o que foi a crise política, tenho dúvidas, e aí será em bloco os dois partidos a querer uma clarificação política, não é? Então fica. Eu acho que nós não vamos cumprir o nosso déficit orçamental, a não ser se arranjamos uma privatização de última hora e, mais uma vez, uma solução conjuntural. Aliás, Mário Draghi já fez referência a isso ultimamente, falando de privatizações para resolver o problema. Agora, segundo resgate, não precisamos, porque se houver um segundo resgate vai ser catastrófico. Porque... Mas parece-lhe que o governo cai nessa altura? Não, eu acho que não pode haver um segundo resgate. Mas eu, sinceramente, houver. Se houver. Se houver um segundo resgate, para mim já não me preocupa que o governo cai ou não cai. Portanto, o meu problema é estarmos novamente duplamente hipotecados. Isto aqui é que é o problema maior. Agora, há uma luz, eventualmente, no fundo do túnel, que pode resultar também de um processo eleitoral alemão, que já acabou, e que neste momento a Angela Merkel já tem condições de estabilidade política para eventualmente tomar decisões diferentes, quer na lógica do reescalonamento da dívida, da redução de taxa de juros, da garantia dos nossos dívidas no mercado secundário ou, eventualmente, até a questão da mutualização da dívida. Então, fique Requibi e Diogo Agostinho, muito obrigada pela vossa presença e análise nesta Comissão Executiva, que está de regresso na próxima segunda-feira. E a atualidade segue contigo, Maria Nobre. E com mais ações do Fisco, que está de resto a investigar os rendimentos de milhares de advogados e médicos. Está a acompanhar perto de 19 mil profissionais liberais e cerca de 170 contribuintes singulares e 2 mil entidades com rendimentos e património elevados. Este acompanhamento insere-se na ação do Comitê de Cumprimento Fiscal, que entrou em funcionamento em janeiro deste ano. Tanto num grupo como no outro vão ser também fiscalizadas as empresas em Portugal ou no estrangeiro, detidas direta ou indiretamente pelos contribuintes em causa. Comemora-se hoje o Dia Mundial do Turismo e Portugal tem boas razões para celebrar. Apesar da crise económica, as receitas do setor cresceram mais de 9% entre janeiro e julho e é o maior exportador de bens e serviços. Em entrevista ao ETV, o secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, admitiu que não é preciso ter um filme do Woody Allen para Portugal bater recordes nos números do turismo. O turismo parece ser um raio de sol que espreita por entre a cinzenta economia portuguesa. Entre janeiro e julho, as receitas do setor do turismo cresceram 9,2% em relação aos primeiros 7 meses do ano passado. E não só, o turismo português bateu recordes na contribuição do setor para a economia nacional. Nunca tantos turistas estrangeiros gastaram tanto dinheiro em Portugal como neste ano. E, sobretudo, nunca o setor do turismo deu um contributo tão grande como está a dar agora do ponto de vista da balança de pagamentos para as nossas exportações. É o maior setor exportador de bens e serviços. Atualmente, neste momento, ou seja, no acumulado destes 7 primeiros meses, representa quase 13% das nossas exportações de bens e serviços. E, como disse, acabámos de bater o recorde. A nossa balança superou pela primeira vez os 3 mil milhões de euros de proveitos de exportações que o turismo deu a Portugal. Em entrevista ao ETV, a propósito do Dia Mundial do Turismo e com o Orçamento do Estado para 2014 a aproximar-se, o secretário de Estado do Turismo preferiu não comentar a possível redução do IVA na restauração no próximo ano, mas admitiu continuar a alterar a balança entre os custos e o apoio à promoção. Bom, a poupança foi, mantendo o mesmo orçamento, passar de 40 eventos para apenas 5 grandes eventos. E, portanto, reduzimos para pouco mais de 5 milhões de euros aquilo que eram cerca de 17, 18 milhões de euros. O objetivo é manter esta mesma linha dentro de condicionantes orçamentais que serão aquelas que serão conhecidas e, portanto, que serão adaptadas à realidade orçamental que vier a ser determinada pelo Governo.
Sem mais folgas no orçamento do Estado, as apostas do Governo para o setor vão continuar focadas nos principais mercados emissores: Reino Unido, Irlanda, França e Alemanha. Mercados que estão a crescer a 2 dígitos em termos de turistas em Portugal. E para o Secretário de Estado do Turismo não se pode tirar o mérito ao destino Portugal por ter desviado turistas dos países da Primavera Árabe. Nós continuamos a concorrer com a Espanha, com a Croácia, com Malta, com a Itália, com a França, com Marrocos, para essa vaga de turistas que se desviou dos destinos do Médio Oriente. Neste momento estamos a crescer mais do que Espanha. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Portugal conseguiu aproveitar melhor do que antes e melhor do que os seus principais concorrentes este desvio de turistas. E nem é preciso ter o Dialan a filmar pelas ruas de Lisboa para captar turistas. É que dei instruções precisas ao Turismo de Portugal, porque não é sua função captar realizadores para Portugal. Se um promotor privado aparecer com um projeto pedindo apoio no seu financiamento, ele terá de ser analisado como qualquer outro projeto. E se o seu potencial de captação de turistas e de projeção do destino de Portugal for adequado, e se houver um projeto que envolva outros atores, ele terá de ser analisado, como é evidente. Um projeto cheio de intenções, que não passa disso mesmo. Fica por aqui a primeira hora. Bom fim de semana. A Aliança do Pacífico e o BBVA, em parceria com o Diário Económico, realizam dia 1 de outubro uma conferência dedicada ao tema Plataforma Estratégica de Negócio, no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa. Não perca dia 1 de outubro, pelas 15 horas, no Teatro Tivoli BBVA, a conferência Aliança do Pacífico, Plataforma Estratégica de Negócio. Destaca a sua marca na 4ª edição da revista Marcas que Marcam. A revista que reúne 80 categorias com os responsáveis de marketing em Portugal de 1.500 marcas. Reserve já a sua presença na revista Marcas que Marcam, uma parceria do Diário Económico com a QSP, Consultoria de Marketing. Mais informações em publicidade@económico.pt. Não perca a revista Caixa Empresas, na próxima sexta-feira, com o seu Diário Económico. Há um banco que está a ajudar a economia a dar a volta. A Caixa, com certeza. Os portugueses sabem que o meu vem com um Music Box, que tem milhões de músicas. I gotta get one of those. Playlist on my TV. That's cool. Rap music, hip hop, Country, blues. 1 million dogs. Songs. Para só ouvir é só carregar no botão azul. one blue button. Man, that's the American dream. O meu é inovador em Portugal e em todo o mundo. É por isso que tem milhões de músicas para ouvir na TV, PC, telemóvel e tablet. Adira ao M4O. Ligue 16200. O Económico TV está cada vez mais perto de si. São horas e horas de emissão que vão muito além da informação económica. O Económico TV está disponível em todos os operadores de cabo, nos pacotes básicos, em alta definição, no online e nas aplicações para iPhone e iPad. Essencial, rigoroso.